Dando continuidade ao nosso estudo sobre os atributos de Deus, nós estudaremos hoje a respeito do nome de Deus. E o texto que leremos na palavra do Senhor está em Êxodo capítulo 3, do verso 13 ao verso 15, e diz assim a poderosa palavra de Deus. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse mais ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. No decorrer da revelação bíblica, vários nomes são atribuídos a Deus. O Senhor é chamado de o Deus que provê, o Senhor é chamado de o Deus que vê, o Senhor é chamado de diversos nomes, o Senhor dos exércitos, o Deus Altíssimo. Diversos nomes são atribuídos ao nosso Deus. Mas, sem sombra de dúvidas, existe um nome em particular que Deus concede ao seu povo para que, através desse nome, o seu povo conheça a Deus de uma forma mais íntima. E esse é o nome pelo qual Deus se revela a Moisés aqui nessa passagem, na sarça ardente. Deus ele apareceu para Moisés para chamá-lo, para ele ser o libertador do povo, para que ele seja o profeta, para que ele seja o mediador diante dos homens, o mediador entre Deus e os homens. E Moisés então ele pergunta para Deus: Senhor, mas quando eu for lá até o povo, até o teu povo, e eu falar que o Senhor foi quem me enviou, qual é o nome que eu vou dizer? Qual é o seu nome para que eu possa dizer a eles? E a primeira resposta de Deus para essa pergunta de Moisés é: Eu sou o que sou. Ou seja, Deus estava dizendo para Moisés que o Senhor não pode ser conhecido pelas coisas que nós já conhecemos aqui nesse mundo. Deus não pode ser comparado a nenhuma outra coisa nesse mundo. Ele é o que ele é. O Senhor não pode ser comparado com os falsos deuses que o povo de Deus conhecia no Egito. O Senhor é diferente dos outros deuses. O Senhor é único. E a segunda resposta que Deus dá a Moisés, e veja, perceba que os três versículos, o 13, o 14 e o 15, eles vão numa sequência. E no versículo 14, Deus ele dá duas respostas a Moisés. Ele diz: Diga lá, diga às pessoas, diga ao meu povo que eu sou o que sou. E depois Deus continua, ele diz ainda a Moisés, para que Moisés diga ao povo: O eu sou me enviou a vós outros. E aí no versículo 15, então, Deus apresenta o seu nome para Israel, Deus apresenta o seu nome para Moisés. Deus diz: O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, foi ele quem enviou a mim. Essa é a resposta que Moisés deveria dar ao povo. Ele diz: O Senhor. E Deus diz para ele: Esse é o nome pelo qual eu vou ser conhecido no decorrer das gerações. Esse é o nome pelo qual eu vou ser conhecido eternamente. O Senhor fala a Moisés. E vejam, irmãos, que esse nome Senhor, ele vem justamente da palavra hebraica, do verbo hebraico que significa ser. Ou seja, é alguma variação do verbo sou, justamente do que Deus tem falado aqui, que ele é o que ele é, que ele é o eu sou. Mas agora ele transforma em um nome, ele diz: Eu sou o Senhor, e ele diz: É através desse nome que eu serei conhecido no decorrer das gerações. Se nós olharmos, irmãos, na Bíblia, a gente vai ver que o nome Senhor é escrito geralmente nas traduções que nós temos em português, ele é escrito de duas formas diferentes. Tem algumas vezes o nome Senhor, ele aparece com apenas a letra S maiúscula e o resto do nome todo em minúsculo, apenas com a inicial maiúscula, como geralmente nós escrevemos os nomes próprios quando nós nos referimos a alguém. Mas existe um nome, existe uma forma de escrever Senhor nas nossas Bíblias em português, onde todas as letras do nome estão escritas em letras maiúsculas. O S, o E, o N, o H, o O e o R estão todos em letras maiúsculas, estão todas em destaque. E quando na nossa Bíblia aparece esse nome dessa forma, como é o caso aqui em Êxodo capítulo 3, na maioria das traduções que nós temos, significa que Deus está falando do seu nome próprio. Ele está dizendo: Eu sou o Senhor, eu sou o eu sou. Só que se olharmos o contexto, irmãos, no qual o nome de Deus está sendo dado, esse contexto é que vai nos explicar o que significa esse nome próprio que Deus
ele está explicando aqui ao seu povo. Perceba que não é algo simples de definir Deus. Nós temos estudado a respeito dos atributos de Deus e nós sempre nos maravilhamos quando paramos para pensar a respeito de quem é o nosso Deus. Quando nós pensamos a respeito da sua sabedoria, a respeito do seu amor, a respeito da sua glória, a respeito da sua majestade, tudo em Deus está acima da nossa compreensão. Mas nós conseguimos de alguma forma assimilar quem é Deus para nós, como Deus se revela para nós. Mas agora, ao dizer o seu próprio nome, ao se definir com um nome próprio, o Senhor fala de uma forma mais profunda a respeito do relacionamento que Ele quer ter com o seu povo. Ele vai ser conhecido por nós, pelo povo de Deus, como o Senhor. Esse é o nome pelo qual Ele será conhecido em todas as gerações, Ele fala. Irmãos, quando Deus ele se apresenta para nós como o Senhor, isso significa que Ele é o Senhor da aliança. Isso significa que Ele é o Deus que escuta o clamor do seu povo e que se inclina para ouvir o clamor do seu povo. Ele é o Deus que se relaciona conosco. Existem pessoas que até creem que existe um Deus, mas que Deus ele criou o mundo, lançou o mundo fora, Ele deixou o mundo para lá e Ele seguiu a sua vida em outro lugar, em outro mundo. Ele não assiste o que acontece aqui nesse mundo. O nosso Deus ele não faz parte dessa existência. O nosso Deus ele não está no nosso meio. O nosso Deus ele não se relaciona conosco. Existem pessoas que entendem que Deus ele está em outro plano, Ele está acima de nós e nós não temos como nos relacionar com Ele. Existem pessoas que dizem que Deus é tão próximo a nós que Deus ele se torna um ser humano, Ele se torna apenas mais um conhecido, mais um coleguinha. Quando na verdade, irmãos, a palavra de Deus, ela tanto enfatiza a grandeza, a glória do nosso Deus, o fato do nosso Deus realmente estar muito acima de nós, mas a palavra de Deus também enfatiza o fato de que Deus ele se relaciona conosco através de uma aliança. Através da aliança que o próprio Deus estabeleceu conosco. E esse nome pelo qual Deus se revela para nós, esse nome que aparece quase 5.000 vezes no Antigo Testamento, é o nome através do qual Deus vai mostrar para a gente que Ele tem um relacionamento especial conosco. É o nome pelo qual Ele vai ser conhecido pelo seu povo. É o nome através do qual o seu povo clama a Ele. O seu povo, nesse nome, o significado que há nesse nome é que o seu povo entende que Deus é o Deus que intervém. Deus é o Deus que nos visita. Deus é o Deus que está conosco. Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco. Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus que escuta o clamor do seu povo. O nosso Deus é um Deus próximo a nós, sem perder nem um pouco da sua glória. O Senhor se relaciona conosco. Em toda a sua grandeza, em toda a sua majestade, o Senhor consegue estar próximo de nós. Deus nos escolheu como seu povo. Veja, essa é a primeira vez que esse nome de Deus está aparecendo. E é justamente nesse contexto onde Deus ele vai socorrer o seu povo. Onde Deus ele mostra que a igreja, que o povo dele é um povo separado para ele. É um povo especial, que nós temos um relacionamento especial com Deus. Irmãos, isso é glorioso, isso é maravilhoso, porque significa que tudo o que Deus é, Ele é para nós. Veja, irmãos, Deus ele poderia buscar a sua glória de qualquer forma. Deus ele poderia buscar a sua glória reinando soberanamente como um Deus tirano. E nós, seres humanos, sermos apenas servos e escravos de Deus. Mas através da aliança que Deus faz conosco, através da aliança que é representada nesse nome, Senhor, todo em letra maiúscula quando aparece na Bíblia. Isso significa que Deus ele tem um relacionamento especial conosco. Isso significa que Deus ele resolveu buscar a sua própria glória em salvar, em separar um povo para si, em estar muito próximo de nós. E sem sombra de dúvida, irmãos, nós vemos o ápice da revelação do significado do nome Senhor, quando Jesus Cristo ele se encarna por nós. Irmãos, Jesus ele é completamente Deus e ele criou a nós, seres humanos, para que nós pudéssemos pertencer a Ele. Mas quando Jesus ele se encarna, essa é a maior demonstração de tudo o que Deus já vinha fazendo desde o início da palavra dele, da Bíblia. Deus, quando ele se relaciona conosco, Deus, quando ele se encarna em Cristo Jesus, ele demonstra que ele também quer pertencer a nós.
Do mesmo jeito que nós pertencemos a Deus, agora também Ele pertence a nós. E a sabedoria de Deus e o amor de Deus, tudo isso é usado em nosso favor. E agora, ao ouvir o nome Senhor, eu e você, a gente pode ter a plena consciência que o nosso Deus é o nosso marido, que o nosso Deus entrou numa aliança onde Ele promete ser para sempre o nosso Deus, e Ele onde promete que nós sempre seremos o seu povo. E é justamente assim, irmãos, que termina a palavra de Deus em Apocalipse, quando a Jerusalém, a nova Jerusalém desce do céu, e é falado que não vai mais haver lua, não vai mais haver sol, porque o próprio Senhor, o próprio Cordeiro vai ser a luz que vai brilhar, porque não vai haver mais tabernáculo, porque o próprio Deus, ele tabernacula em nosso meio, porque o próprio Deus, ele se relaciona conosco de uma forma tão próxima, e a gente pode ver isso claramente em Jesus Cristo. Irmãos, diariamente nós podemos desfrutar disso. Apesar de que nesse período que nós estamos de distanciamento social, não podendo cultuar o nosso Deus como um só corpo, não podendo de forma plena nessa existência nos relacionarmos de forma tão próxima com Deus, mas ainda assim Deus continua sendo o nosso Deus, nós continuamos sendo o seu povo, nós continuamos pertencendo a Ele, e mesmo que nós não podemos mais estar num templo feito por mãos humanas, nós ainda estamos em Cristo Jesus. Deus é tão próximo de nós agora que nós estamos em Cristo, nós estamos no próprio Deus, se relacionando com o próprio Deus, no poder do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, quando nós pensamos, irmãos, no nome de Deus, na forma que Ele se revela para nós através desse nome, o Senhor, nós podemos saber de tudo isso. Que o nosso Deus é um Deus que salva, o nosso Deus é um Deus que liberta, o nosso Deus é um Deus que separa, que santifica, o nosso Deus é um Deus que se relaciona, o nosso Deus é um Deus que nos ama, o nosso Deus é um Deus não apenas de uma religião que nós possuímos, mas Ele pertence a nós. Nós podemos dizer, junto com o noivo do Cântico de Salomão, nós podemos dizer, junto com a noiva, eu pertenço ao meu amado e o meu amado pertence a mim. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, irmãos, quando nós pensamos a respeito do nome de Deus, nós devemos ser levados a esse relacionamento tão próximo e tão profundo que o próprio Deus estabeleceu conosco em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu, mas Ele não permaneceu na morte, Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou com um corpo, irmãos, para que eu e você, mesmo na eternidade, nós vamos poder abraçá-lo, vamos poder beijá-lo, vamos poder nos relacionar fisicamente mesmo com o nosso Deus, que se fez homem para se relacionar de uma forma tão especial conosco, morrendo e vivendo por nós. Que Deus nos abençoe.